Olá, seja bem-vindo à aula de introdução ao curso. Essa aula ela tem como objetivo fazer um alinhamento de expectativas, mostrar para você quais são as principais ferramentas, as técnicas que a gente utiliza para fazer a leitura do mercado e assim ter uma tomada de decisão com qualidade. Além disso, a gente espera que você entenda qual é o caminho de evolução necessário para que você desenvolva habilidades e, ao fim, você consiga criar e desenvolver um operacional focado no seu perfil psicológico. Porque o mercado ele nada mais é do que um choque ali de convicções e como você vai fazer parte dele, você precisa ter uma ferramenta que está totalmente focada naquilo que você se sente confortável em fazer. Por isso que aqui a gente não prega o discurso de ter um setup, uma fórmula pronta. A gente pode passar a estrutura básica, a gente pode passar aqui um modelo que é bem sólido, mas vai depender de você, da sua dedicação, desenvolver esse modelo para ele explorar o máximo das suas capacidades. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre as escolas de análise que existem e aí então a gente vai entrar na parte da técnica do tape reading, que é a técnica que a gente utiliza aqui como tomada de decisão principal. Acredito que muita gente já deve ter ouvido falar da análise fundamentalista. Ela consiste em você avaliar os dados de uma empresa e com base nesses dados você fazer a sua tomada de decisão. Então, eu avalio os fundamentos da empresa e nesse modelo, eu acabo criando ali um modelo da empresa, eu vou avaliar questões como o balanço, a contabilidade, o estilo de gestão, quem é que está à frente da empresa. Se é uma pessoa que ela segue as métricas que o mercado deseja, que potencialize os lucros, ou ela é uma gestão em que a qualquer interferência política as diretrizes da empresa mudam. Tudo isso vai ter impacto no preço do ativo. A gente analisa também qual que é o setor da empresa. Se eu estou operando Petrobras, claramente eu vou ter que estar de olho no petróleo. Se eu estou operando Vale, eu vou ter que estar de olho no minério de ferro. Se eu estou operando uma empresa que mexe muito com importação e exportação, claramente eu tenho que estar de olho na cotação do dólar. Então são vários outros ativos que podem impactar no preço da ação. Esse é um modelo muito difundido, muito aceito. Existem sites especializados para você coletar esses dados, ver como é que está a saúde financeira da empresa e etc. O problema dessa técnica é que você pode fazer ali uma projeção do que qual seria o preço justo da ação, qual seria o preço justo de repente da commodity que você está operando, mas você não tem como ter acesso à informação em primeira mão. Então, quando essa informação já está disponível ali no site, num portal de notícias, ela já passou por vários lugares e já teve a sua precificação dada lá no mercado. Então, a gente, principalmente pessoa física, quando essa informação chega para a gente, ela já está muito atrasada. Não é que eu não possa utilizar a técnica, mas esse seria o ponto aí em que ela não é tão boa para a gente fazer as decisões de compra e de venda no day trade. A gente vê muitas vezes o mercado reage, a gente não sabe o porquê e só depois a gente vai ver a notícia do que foi que fez o mercado reagir daquela forma. Na análise gráfica, a gente vai fazer projeções do que o preço pode fazer baseado no comportamento passado. A gente brinca até que o gráfico é a melhor ferramenta para contar o que aconteceu no passado. Ele vai determinar ali onde que o mercado criou uma memória, onde era barato e onde era caro, onde você pode fazer sua compra e sua venda. Não quer dizer que a próxima vez que o mercado voltar naquele nível de preço, que aquela compra vá acontecer novamente. Mas ali a gente
olhando para o passado, a gente tem um indicativo de que já teve alguma compra, já teve alguma venda relevante. E aí existem várias análises que podem ser feitas em cima de gráfico. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele é de um gráfico de candlestick. Ele mostra a cotação do índice futuro, mostrando preços de abertura, preços de máxima, mínima, preço de fechamento. Então cada candlezinho desse aqui ele vai representar esse tipo de informação por minuto, por 4 minutos, meia hora. Isso vai depender da configuração que você utiliza. Então esse é um dos primeiros pontos aí, não vou dizer de problema, mas de subjetividade da análise gráfica, porque dependendo do tempo que você utiliza da sua configuração, você vai ter uma leitura diferente. Mas no macro, o mercado ele vai lembrar quais são esses preços em que é considerado barato ou que é considerado caro. E só o mercado que sabe ler isso. Não cabe a gente fazer esse tipo de leitura. Mas novamente, a gente está olhando informação que já aconteceu. É para isso que serve o gráfico. E aí terceiro vem o tape reading. Nessa técnica, a gente vai reagir baseada na mudança de comportamento dos players no mercado. Então eu tenho acesso aqui a quem está querendo comprar, a quem está querendo vender. Então quem está querendo comprar estaria aqui nessa ferramenta chamada Book de Ofertas, ou livro de ofertas. Mostra as intenções de compra que estão na esquerda, as intenções de venda que estão na direita. Mostra também quais são os negócios que estão sendo fechados, que é aqui no histórico de negócios, ou Times and Trades, é uma outra nomenclatura. E eu tenho também um livro de preço, ou aqui o Superdom, que ele vai compilar a quantidade de intenções de compra e de venda por nível de preço. Então essas aqui são as ferramentas que estão fazendo a leitura do dólar futuro. E com base nisso eu consigo detectar um padrão de comportamento dos grandes players, reagir a esse padrão de comportamento e assim aproveitar ali da deslocamento de preço desses grandes players para fazer uma operação. Aí sim a gente começa a entender o porquê de usar o tape reading. Enquanto aqui na análise fundamentalista eu estou fazendo uma projeção com base nos dados da saúde da empresa para o longo prazo, geralmente eu utilizo isso aqui para longo prazo, e no gráfico eu estou olhando para trás e fazendo uma projeção do que pode acontecer à frente. No tape read eu estou vendo no momento, em tempo real, quem está comprando, quem está vendendo, quanto que está comprando, quanto que está vendendo, quem está com mais apetite, a compra ou a venda. E aí com base nisso eu reajo. Então, por exemplo, sai uma notícia e eu não sei o porquê que o mercado reagiu daquela forma, nem sei que notícia saiu, mas eu consigo aqui no tape reading ver um fluxo forte de compra ou de venda acontecendo e reagir já àquela movimentação do mercado, sem nem precisar saber o porquê. Isso acontece porque a gente não tem acesso ao processo decisório dos grandes players. Então o grande player ele faz uma análise, seja macro, seja análise fundamentalista, seja considerando gráfico, seja considerando alguma conta, alguma fórmula, porque o grande player, via de regra, ele está preocupado em comprar e vender e garantir o preço dele. Então ele faz uma projeção macroeconômica, seja lá o que for, vê quanto que ele precisa montar de posição de compra ou de venda, vem no mercado, compra e vende. E espera depois ver se a sua projeção estava certa. Se a projeção estava errada, ele vai e reajusta a posição. Seja para diminuir o risco dele, colocar dinheiro no bolso, ou até para minimizar o seu prejuízo. Então, o porquê que o player está fazendo aquilo, a gente não tem acesso, principalmente a gente, pessoa física. Mas a gente consegue ver o resultado desse processo decisório no tape reading. E em questão de segundos, tomar uma decisão de compra ou de venda.
Daí a importância de a gente utilizar essa técnica. Um outro motivador para a gente utilizar essa técnica é a questão da causalidade. Então, se a gente observar o que faz o preço subir ou cair, é essa briga entre oferta e demanda. Aqui essa precificação do que está barato, o que está caro, ela é feita em cima de fundamentos. Como eu falei, né, fundamentos do grande player que a gente não tem acesso. Mas a gente consegue ver a atuação dos grandes players e reagir a elas. Aí aqui eu tenho um gráfico, por exemplo, do dólar futuro na época em que o Lula estava para ser preso. Gosto de dar esse exemplo porque a gente vê claramente a reação no mercado a esse evento. Muita gente aqui nesse dia, que está aqui no dia 24 de janeiro, isso foi de 2018, saiu vendendo. Então, fluxo muito forte de venda. Então, para o curto prazo, fazia sentido fazer aquela venda. Só que dias depois, o que não está aqui no gráfico, o mercado começou a fazer uma tomada de compra muito forte. Então, chegou depois de descer bastante devido a uma notícia dessa referente ao Lula, na visão macro para muitos players, opa, agora ficou barato, vamos comprar. Então foram as compras e depois o preço ficou bem mais caro. Então esse choque aí de convicções entre oferta e demanda é que vai fazendo a movimentação dos preços. Cabe a gente identificar esse fluxo e surfar com ele. Ok, uma vez que a gente já entendeu qual é a importância do tape reading, é hora de entender como que ele funciona, né? Como que e o porquê que os preços se deslocam de acordo com essa técnica. A gente tem aqui exemplos de tela e a gente vai fazer um passo a passo aqui para entender o porquê que o preço subiu nesse contexto. Então, o que faz o preço cair ou subir é o consumo de liquidez e o desbalanceamento de convicções. Então, se para a maioria dos players em um dado instante, pela análise deles, a gente não tem acesso a qual é essa análise, eles acham que está barato, eles vão comprar. Porque eles enxergam que ali, ao comprar, eles vão estar tomando uma vantagem, que o mercado depois vai subir e aí eles vão poder vender bem mais caro e aí oferir algum lucro. Mesma coisa para os vendedores. Se para algum vendedor na análise dele estiver muito caro, ele vai pegar e vender com bastante volume para tentar tirar essa vantagem do mercado. Agora, o choque entre essas convicções é que vai fazer com que o mercado tenha volatilidade e que ele tenha um deslocamento de preço muito maior ou menor. Se o mercado tiver com a maioria dos players com as convicções equilibradas, o mercado vai ficar ali tranquilo numa faixa de preço sem gerar grandes distorções. Mas a gente vai entender agora aqui nesse contexto como que isso acontece. Primeiramente, eu vou explicar aqui quais são as ferramentas que estão nessa tela. A gente tem aqui um livro de ofertas, essa ferramenta aqui na esquerda. Depois a gente tem o histórico de negócios. E aqui a gente tem o Superdom, que é onde eu mostro o compilado das intenções de compra e de venda e qual o preço que está sendo negociado. Do lado aqui a gente também tem um histórico de negócios. Enquanto esse daqui é o histórico de negócios ordem original, aqui eu tenho um histórico de negócios mostrando cada um dos negócios fechados. Como assim? A diferença é que nesse histórico de negócios aqui, ordem original, eu consigo ver qual foi o tamanho final da compra ou da venda de um player. E eu vou mostrar somente quem que teve a iniciativa de fechar o negócio. Já nesse outro histórico de negócios, eu vou conseguir tanto quem teve a iniciativa quanto quem estava com a intenção. Então aqui a gente está tendo no momento, esse aqui é o dólar futuro, a gente está tendo aqui as intenções de compra no 53. Então o dólar está sendo cotado aí nesse exemplo
a R$ 3,25, mas no dólar futuro a gente utiliza aí a milésima parte. Então, e a gente só fala os últimos algarismos. Então, vou falar que o dólar está sendo cotado aí a 53 com 53,5. E aí eu tenho aqui nesse lado intenções de compra. Então, eu tenho a quantidade de contratos que querem comprar, qual o preço e qual é a corretora, qual é a casa que está com essa intenção. Então, aqui a gente tem 100 pelo OBS, depois mais 5, mais 10, 5, 5, tudo pelo OBS. Não necessariamente é o mesmo player. A gente pode ter vários players diferentes operando pela mesma casa. Depois a gente tem 5 aqui do BTG, 60 do Itaú e mais 5 aqui do BTG. Se eu somar essa quantidade de contratos aqui nesse preço, no 53, vai dar exatamente os 195 que estão presentes aqui no Superdom. Da mesma forma, eu tenho aqui 40 contratos de venda no 53,5, que seria do Bradesco e da Concorde. Então esse aqui é o instante 1. A gente diz que uma vez que o preço tem intenções de venda, ele é um preço vendedor. Então o 3,5 ou o 53,5, no jargão a gente fala que é vendedor. No instante seguinte, aqui na direita, o mercado ele já negociou. Então a gente vê aqui no histórico de negócios que alguns players tiveram a iniciativa de comprar os 53,5. Então eu tenho aqui quem é o comprador desse lado, aqui quem é o vendedor. Só que como a ordem original mostra só quem teve a intenção, a gente não vai ter a contraparte aqui, somente quem iniciou a negociação, que foi o BTG, Modal, Capital e Goldman, que compraram aqui no preço 53,5. Qual a quantidade de contratos? Está aqui, ó, 15, 25, 5 e 5. Se eu somar essa quantidade de contratos aqui, vai dar os 40 que a gente tinha aqui no 53,5 no instante anterior. Então, isso aqui é o consumo de liquidez. No início, a gente só tinha intenção de compra e intenção de venda, certo? Ninguém tinha fechado o negócio. É como se eu tivesse querendo vender uma bicicleta a R$100 e você aí está querendo comprar ela por 50. Enquanto ninguém ceder, a gente vai ficar aqui o dia todo olhando para a cara do outro querendo negociar a bicicleta. Ou você aceita pagar mais caro, o preço que eu quero, ou eu aceito vender mais barato, no preço que você está disposto a pagar. É isso que acontece no mercado o tempo inteiro. E aqui a gente consegue ter em tempo real o ranqueamento de quais são as melhores ofertas de compra, as melhores intenções de compra e as melhores intenções de venda. Quem que vai ter preferência? Quem está pagando mais caro e quem está vendendo mais barato. Só que chega uma hora em que a diferença entre o barato e caro ela é zero. Então fica um ali olhando para a cara do outro e alguém tem que ir lá e ceder e fechar o negócio. Foi isso que aconteceu aqui nesse exemplo, que no 53,5 BTG, Modal, Capital e Goldman foram e compraram, aceitaram pagar um tique aí mais caro. Eles tinham a chance de comprar no 53, mas eles dependeriam que alguém fechasse negócio com eles e eles aceitaram aí pagar logo os 53,5. Então eles consumiram aquelas ofertas de venda, os 40, e instantaneamente apareceu mais gente com intenção de compra, que é o que a gente vê aqui no 53,5. Após eles comprarem, apareceu outras ordens que não existiam, essa do Morgan, essa do BS de 5 e de 10, mais duas de 5 aqui do BTG, e pelo Goldman aqui, se a gente for ver, até ficou um saldo. Ele comprou 15 aqui, foi de fato negociado, mas faltou mais 30 que ele queria aqui no 53,5. Então, a ordem original, vejo quem foi que agrediu. A gente vai já ver isso no próximo slide. E aqui a gente vê quem foi a contraparte, que está aqui, ó, Concórdia, que ela vai ter 30 contratos, ó, 5, 5 e 20, 30. E o Bradesco, que tinha aqueles 10 lá. Então, vai um total de 40. Depois que o preço, o 53,5, ele era vendedor,
Então, porque ele tinha intenções de venda, ele passou agora a ser comprador, que no instante seguinte passou a ter intenções de compra no mesmo nível de preço. Então é outra, a gente fala comprador ou pagão, é um outro jargão. O mais comum a se falar é pagão. Beleza, pessoal? Vamos dar prosseguimento. Então a gente tem aqui agora um outro instante. 53,5 aqui ele é pagão, 54,5 é vendedor. E aí a gente percebe que tem meio ponto aí de diferença entre um e o outro que não está sendo negociado, que é o 54. A gente fala nesse caso que o spread está aberto, ou seja, o spread ou pedra também é a melhor oferta de compra e de venda. Nesse caso aqui, se eu quiser comprar nesse instante, fechar negócio nesse instante, onde que tem alguém vendendo? No 54,5. Se eu quero vender, eu tenho que vender no 53,5. 54 não tem nenhuma oferta de compra e nem de venda. Então a gente fala que o spread ele abriu, spread aberto, de meio ponto, certo? No instante seguinte, o que acontece? Alguém, pela sua análise, identificou que ainda está barato e precisa comprar. E aqui no caso foi o BTG, ó, no 54 ele foi lá e colocou uma ordem de compra. Então ele quer comprar no 54. A gente saiu do 53 e já subiu para o 54. 54 agora é pagão também. Então a gente está vendo aí o que é que faz o mercado subir ou descer. Nesse caso é o consumo de liquidez e o desbalance junto, né, do desbalanceamento de convicções. Então vários players aceitaram comprar o 54, tá aqui, ó. Alguns até venderam no 54 depois que já tinha uma ordem de compra lá, mas a gente tem um BTG firme e forte aqui querendo comprar e cada vez colocando mais ordens para a compra no 54. No outro instante, a gente vai analisar aqui com mais detalhe a questão do desbalanceamento de convicções. A gente já tem agora o 54,5 pagão sendo negociado aqui, ó. Então, a gente viu o mercado subindo do 53 por 54,5, ele andou 1,5 ponto, porque a gente está enxergando um volume direcional de compra. O que seria isso? Tanto as intenções aqui no book de ofertas, quanto os negócios que estão sendo fechados, está tendo um volume maior de compra. O vendedor não está conseguindo repor essas intenções e agressões de compra e está sendo obrigado a pagar cada vez mais, a vender cada vez mais caro, que não é problema para o vendedor, mas a gente vê que o comprador está com uma necessidade e urgência, e isso aqui fica denotado por essas barrinhas nessa outra ferramenta chamada Volume Match Price. Então nela eu consigo enxergar qual é o preço, quanto que foi negociado no preço, quantos contratos foram negociados, qual o volume negociado por preço. Então a gente tem, por exemplo, aqui no 52,5 foram negociados 50 contratos, no 53 630, 53,5 1,40 kg e assim sucessivamente. Essas barrinhas aqui, a verde e a vermelha, elas mostram as agressões. Então quem aceitou fechar negócio. Aí a gente vê que a barrinha verde ela está cada vez crescente. A vermelha também está crescente, aparentemente, né? Mas se eu botar uma do lado da outra, talvez elas estejam com o mesmo volume. Já a verdinha não, é claro que ela está crescente. Então a gente está vendo aqui um exemplo em que a compra está tendo maior necessidade. A compra, devido a essa necessidade, está aceitando pagar cada vez mais caro. Aí eu não sei se ficou bem claro para vocês, mas a gente teve aí o conceito de agressão. Então o que é o conceito de agressão? Voltando lá ao exemplo da bicicleta. É ceder um preço mais caro ou um preço mais barato. Então se eu como comprador, vamos dar o exemplo aqui agora, 54,5 com 55. Se eu quero comprar, qual é o melhor preço que eu tenho para comprar agora? Melhor preço seria o que está mais barato, mas se eu quero ser um dos primeiros a comprar, então eu vou botar para comprar aqui no 54,5, mas vou ficar lá só na intenção, vou ter que esperar que alguém venha fechar negócio comigo. Então essa pessoa que vem fechar negócio comigo, ele é o agressor.
Tá, beleza, eu boto aqui para comprar no 54,5, fico esperando, ninguém vem, mas na minha análise está barato, eu preciso comprar. Então eu posso, nesse instante, ser o agressor, fechar negócio com alguém. Então eu vou lá, boto uma ordem de compra no 55, onde tem alguém com intenção de venda e fecho o negócio. Então digamos que eu seja um player da Ativa, que está com esses 20 contratos no 54,5. Ao aceitar fechar negócio, eu pago um tique mais caro, 55, e eu apareceria aqui no histórico de negócio, mostrando que o negócio foi fechado, a Ativa comprou 20 contratos no 55. E aparecer como se fosse a tule aqui, ó. Ativa e aqui o 55, 20 contratos. Na contraparte, como eu vou consumir 20 contratos da venda, eu apareceria aqui no topo consumindo 20 contratos da Plural. E restariam aqui 20 contratos dela, que era a intenção total. Isso é o consumo de liquidez. O preço só vai subir aqui do 54,5 para o 57,5 se tiver um player ou vários players dispostos a pagar cada vez mais caro e consumirem toda essa liquidez que tem aqui desde o 55 até o 57. Se não tiver alguém disposto a fazer isso, o preço vai continuar aqui. A mesma forma para a venda. Para o preço sair do 54,5 e vir aqui para o 51,5, tem que vir alguém disposto a vender e consumir toda essa quantidade de contratos aqui, esse somatório, 20 mais 140 mais 215, etc. Aí ele consome, então a gente vai estar cotando lá no preço mais barato. Essa que é a lógica do mercado e é isso que o tape reading nos mostra. Esse volume direcional. Muita gente fala, num gráfico, por exemplo, tem que analisar de repente um indicador de volume. Concordo plenamente que você tem que utilizar um indicador de volume, mas você tem que distinguir se esse volume ele foi mais de compra ou ele foi mais de venda. Porque se ele simplesmente é o somatório, a gente não consegue enxergar qual o direcionamento que o mercado está tomando. No tape read a gente consegue ver isso antes mesmo de o mercado dar aquela rajada, se deslocar. Que a gente vê um acúmulo ali de agressão de compra, por exemplo, e instantes depois é que esse comprador vai aceitar pagar cada vez mais caro, com uma intensidade maior. E aí, às vezes, muita gente ainda vai comprar, quando na verdade você já deveria estar saindo. É um exemplo de compra. Beleza, pessoal? Vamos continuar agora, que é a questão do que desloca o preço, mostrar algumas jargões e alguns contextos de mercado. A gente já falou aí da questão da agressão de compra e de venda, que seria fechar negócio. Então eu aceito a melhor oferta que está tendo naquele momento. Quem aceita fechar negócio na venda, então quem está comprando e aceita o preço do vendedor, ele está tomando. Esse é o jargão. E quem aceita vender no preço do comprador, quem aceita fechar com o comprador, é quem está batendo. Então, tomar é uma agressão de compra e bater é uma agressão de venda. Da mesma forma que eu posso aceitar fechar um negócio, eu posso desistir dele, que seria um cancelamento. Então, aqui nesse exemplo anterior, nada impede aqui eu, como ativa, no 54,5 de ninguém está comprando no meu preço, fiz as contas aqui no meu processo decisório e eu acho que não está mais barato, acho que já ficou caro, já estou quase pagando a máxima aqui, então acho que eu vou desistir, vou lá e cancelo esses 20 contratos, não tem nenhum problema. Mas e se alguém consumir 10 contratos desses teus 20, você pode cancelar? Posso. Essas ordens que estão como intenção de compra ou de venda, a gente chama de ordem limitada. É uma ordem que ela tem um preço e ela depende que alguém venha fechar negócio. Por isso que ela é chamada de ordem limitada. São ordens que estão mostrando a intenção. E aí existem algumas ordens que a gente pode utilizar, principalmente no dólar futuro, para esconder o real tamanho da minha compra ou da venda
que seria a renovação. Então, nesse exemplo anterior aqui, ó, a gente tem o BTG que estava querendo comprar no 54, comprou 35 contratos aqui. E ele permaneceu com uma ordem no 54 e várias pessoas venderam. O vendedor aqui, ó, foi Concorde, UBS, Itaú, Merrill, Concorde de novo, UBS. Então, quando esse volume de venda apareceram batendo, o BTG está aqui, ó, na contraparte, ó, comprando, ponta compradora. Só que ele estava renovando, ele estava colocando cada vez mais lotes na compra no mesmo nível de preço. Então aqui é uma renovação e, mais especificamente, é um iceberg. O que é um iceberg? É uma ordem padrão da bolsa. Você manda para lá já informando qual é o volume total que você quer comprar ou vender, quanto que você quer que apareça para o mercado. Então, quando a gente viu a primeira vez aqui, ó, no slide anterior, o BTG ele estava com uma ordem de, deixa eu ver, 35 contratos. Foi esse que o OBS consumiu aqui, ó, no início, 9,152. Foi a ponta do iceberg. Depois entrou a Concorde vendendo e perceba que ele renova de 50. O que é renovar de 50? Repõe mais compra no mesmo nível de preço. Então, o iceberg, a ordem padrão da bolsa, ele renova com múltiplos de 50. O mercado não sabe qual é o tamanho total daquela intenção de compra ou de venda. Só a bolsa e o player. Enquanto não acabar a quantidade de contratos que ele colocou lá como volume total, o mercado não vai sair do 54 por 53,5. Então esse que é o iceberg. Então é uma forma aí de atuação por ordem limitada. A forma de atuação por agressão, né, agredir, seria o bater ou tomar. E desistir de uma compra ou de uma venda é o cancelamento. Então esses aqui são os conceitos básicos aí do tape reading. É importante ressaltar que esse aprendizado, ler quem está comprando, quem está vendendo, quanto, se o player queria comprar mais, quanto que ele já renovou de iceberg, se ele está piorando o preço, né? Então está comprando cada vez mais caro ou vendendo cada vez mais barato. Se esse player persiste na atuação, então ele comprou 100 no 54, aí ele compra 100 no 55, depois ele compra mais 100 no 56. Então a gente vê um padrão de 100 ali persistindo. Então todos esses detalhes aí do tape reading exigem um tempo de tela. Então a gente está dando aqui um guia para você, mas você vai ter que se aprofundar, ver o replay, assistir suas gravações, e a gente tem aí já disponibiliza uma bateria de exercícios, que é o desenvolvimento de habilidades, que vai te dar um guia para você aprimorar a sua leitura, mas você vai ter que passar por essa dor, infelizmente. Eu lembro que eu demorei 1,5 semana para entender o que era o conceito de agressão, né? Para enxergar quem agrediu na compra, quem agrediu na venda, e hoje em dia, com esses exercícios, eu vejo algumas pessoas em 2 dias já estão entendendo o conceito, coisa que eu demorei 1,5 semana. Então, pode parecer que é mágico hoje em dia, uma leitura aí está muito rápida e tal, mas eu passei pelo mesmo processo. Então, a curva de aprendizado vai depender do quanto que você se expõe à tela, quanto que você revê suas gravações, quanto que você faz de replay. Mas não é um estudo ali aleatório. Vou ficar olhando a tela, pronto, e vou aprender. Não é dessa forma, não é por osmose. Você tem que anotar, rever de novo para ver se aquilo que você viu com o mercado ao vivo era realmente o que estava acontecendo. Então, vai depender somente de você. Vamos agora então dar prosseguimento ao tape reading com um foco mais na prática. Então eu tenho aqui a minha tela e a gente vê as mesmas ferramentas do assunto anterior. A gente tem aqui
um livro de ofertas. A gente vê também outro livro de ofertas aqui, só que é um livro de ofertas filtrado, que ele não mostra as ordens abaixo de 20 contratos. Eu tenho um histórico de negócios aqui, ordem original. Tenho o Superdom, que é onde eu insiro as minhas ordens, onde eu consigo ver a quantidade de contratos por nível de preço. E eu tenho um histórico de negócios aqui, aba negócios, que mostra tanto quem é o agressor quanto quem foi a contraparte. Agora a gente vai entender aí o que é, como que origina aí esse conceito de agressão. Então a gente vai fazer um passo a passo para você entender como é que é como é que é o procedimento para fazer uma compra ou uma venda. Então vamos lá. Aqui no Superdom a gente tem no momento a melhor oferta de compra seria o que? 30,5 ou 31. Então seria aqui no 30,5. Eu tenho 15 contratos querendo comprar no 30,5. Esses 15 contratos são de quem? A gente olha aqui no livro de ofertas. São 10 contratos pela Ideal e 5 contratos pela Genial. Está aqui o 30,5. E a gente tem 5 contratos de venda aqui no 31. De quem são esses 5 contratos? Está aqui, ó, o UBS. Então, nesse instante, a gente está somente na intenção. Uma das formas de eu fazer uma compra ou uma venda é utilizar uma boleta de compra ou boleta de venda. Vem aqui em ferramentas, roteamento. É mais rápido o caminho por aqui. Então, vou em roteamento e tem lá comprar ou vender. E aí vai abrir essa boleta. Essa boleta é o que é preenchido quando a gente vai enviar uma ordem padrão para a bolsa. Então, por mais que eu utilize o Superdom aqui, que basta eu clicar para comprar ou vender, no background, nos bastidores, uma boleta de compra e de venda é gerada e é enviada para a bolsa, porque ela precisa saber, eu vou passar agora em cada um desses pontos, ela precisa saber quanto que você quer comprar, quanto que você quer vender, qual o preço, e é esse o objetivo agora. Então vamos lá, deixa eu só limpar aqui. Então aqui nesse instante a gente tem uma boleta de compra e uma de venda, para a gente exemplificar. Aqui eu vou preencher os seguintes campos. Qual é a quantidade que eu quero comprar? Então posso botar aqui, como o dólar é múltiplo de 5, então a menor unidade é 5, é 10, 15, 20 contratos e etc. Então quanto que eu quero comprar? E qual o preço? Nesse instante aqui está sendo negociado bola e meio com 1. Então 30,5 com 31. Se eu boto que eu quero comprar no 30,5, então esse é o preço. Deixa eu aumentar aqui o 30,5. Essa minha ordem vai ser enviada para a bolsa, ó, compra 5 contratos no preço 30,5. Aí a gente vem e analisa, no 30,5 é compra ou é venda? É compra. Então, eu vou pegar e vou aparecer aqui no fim da fila. Então, no 30,5 já tem gente querendo comprar, então a pessoa foi a primeira a colocar a ordem, ela tem preferência. Eu vou aparecer aqui no finalzinho, depois da Genial, com meus 5 contratos querendo comprar. E apareceria aqui qual é o meu agente. Então, se eu estou operando de repente pelo BTG, ia aparecer o BTG ali atrás da Genial. Beleza, eu não quero comprar no 30,5 porque eu vou ter que esperar alguém vender no preço. Então, esse 30,5 estaria com uma ordem limitada. Lembrando, é só intenção. Ela não fechou o negócio. Mas pela minha análise, eu tenho que fechar o negócio agora. Como é que eu faço? Então, eu vou pegar e vou preencher a boleta aqui para comprar no 31. Essa ordem enviada. Ó, compra 5 contratos no 31. Chega na bolsa, analisa, 31 é compra ou é venda? 31 é vendedor. E eu quero comprar no 31. Então, tem como fechar negócio agora. Então, eu estou tomando 5 contratos no 31.
Então eu iria consumir esses 5 contratos que tem aqui e ia sair aqui essa OBS e aparecer bem aqui no histórico de negócios, considerando que eu estava operando pelo BTG, BTG comprou 5 contratos. Da mesma forma que está ideal aqui vendeu 5, que é o vendedor, estaria ao contrário. BTG comprou 5 no preço 31. Então aí eu estou fazendo uma agressão de compra, eu estou tomando. Beleza? Da mesma forma eu posso fazer para uma boleta de venda. Eu digo qual é a quantidade, digo qual é o preço. O procedimento é análogo. Um detalhe aqui que a gente tem que ficar atento é o conceito de a mercado. Muita gente confunde, comete esse erro de achar que a mercado às vezes eu vou só comprar no melhor preço de compra ou vender no melhor preço de venda, e fazem uma confusão toda. Quando eu digo aqui no preço, voltando ao que a gente acabou de explicar, compro 5 no 31. O que eu estou dizendo na verdade? Eu compro 5 contratos e eu aceito pagar até o 31. Se eu pego aqui e preencho 34, eu estou informando para a bolsa: olha, garante para mim comprar 5 contratos até o 34. Então, no instante que minha ordem chega na bolsa, não, independente do preço que estiver negociando, até o 34 eu compro, desde que tenha alguém disposto a vender. Então, se o spread abriu de repente e aí ele está 30,5 com 33, então no meio aqui do 32,5 até o 31 não tem ninguém nem comprando nem vendendo, e eu clico aqui compro até o 34, onde que ele vai comprar? Eu tenho que fechar negócio com quem está com a melhor oferta de venda, e nesse caso aí eu fecharia com 33,5, que era onde tinha a melhor oferta de venda. Aí eu estou especificando qual é o meu limite para compra, porque eu estou botando um preço. Quando eu clico a mercado, perceba que o preço aqui, ó, ele ficou em cinza, significa que ele é irrelevante. A mercado significa compra 5 contratos, então garante essa compra de 5 contratos e não importa o preço, então não tem limite. Se o mercado de repente não tem liquidez, deixa eu botar aqui. Se o mercado de repente ele está sem liquidez nesse espaço todo aqui, ó, ele só vai ter negócio para fechar lá no 40. Então aqui não tem nenhuma oferta de compra nem de venda, ó, do 31 até o 39,5. E eu falo, compra a mercado 5 contratos. Ele vai comprar onde? Onde ele achar a primeira oferta de venda. E onde é que tem a primeira oferta de venda? Lá no 40. Esse é o conceito de a mercado. Então, uma agressão ela pode ser a mercado, ou eu posso especificar um limite de preço para fazê-la, seja na compra ou na venda. É muito importante distinguir isso, porque muita gente está acostumado com o botãozinho aqui, por exemplo, de compra a mercado, achando que vai garantir um preço aqui perto de onde está negociando, e às vezes paga um preço muito mais caro sem necessidade. E é quando o mercado, você compra, o mercado vem contra, você estopa, né? Você limita a sua perda ali, e depois o mercado vai a favor de onde você queria. Isso é importante fazer a distinção aí do que é a mercado. Beleza, pessoal? Um outro conceito importante é do cancelamento. Então, vou dar um exemplo aqui da ideal aqui no 30,5. Então, a gente falou a questão de agressão e agora a gente vai falar de cancelamento. Então, digamos que a ideal com 10 contratos, ela quer comprar mais contratos. Então, ela vai lá, ela já está com essa ordem aberta, ela clica para editar a ordem e aí na boleta, na hora que aparecer para ela editar,
Ele pega, eu não quero mais comprar 10, eu quero comprar 20 no mesmo preço lá. Deixa eu tirar aqui o mercado, 30,5, né? Vai aparecer para editar. Então, o mesmo preço, ele vai querer aumentar a quantidade. O que vai acontecer? Lembrando que isso aqui é uma ordem limitada. Ele ganhou a preferência porque ele foi o primeiro a colocar essa ordem de compra. Se ele tenta comprar mais, ele vai perder lugar na fila. Então, ele vai sair aqui de primeiro e vai passar a ser um dos últimos. Então, ele vai para cá, para o fim da fila, atrás da Genial. Porque dessa forma ele estaria tendo uma vantagem sobre o mercado. Eu garantir lugar na fila, eu vou comprar logo, sei lá, 1.000, 5.000, aí seria injusto com o mercado. Então, se você tentar aumentar a quantidade, você vai para o fim da fila. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, ao invés de ele querer comprar 20, ele quer comprar 5. Então, ele quer comprar menos do que ele está mostrando de intenção no momento. Então, em vez de 10 aqui, ele passaria a ter 5 contratos. O que aconteceria? Como ele não está tomando uma vantagem, ele está deixando de comprar uma quantidade, permanece no mesmo lugar na fila e passa a ter 5 contratos. Então, ele cancelou 5. Isso estou falando, galera, de ao editar uma ordem. Importante lembrar disso. Porque o terceiro caso é se eu cancelo a minha ordem. Então, digamos que a Ideal vai lá e clique para cancelar esses 10 contratos. E aí, não, quero comprar de novo. O que vai acontecer? Uma vez que você cancelou, a próxima ordem que você colocar, você vai para o fim da fila. Então, aqui eu tive um cancelamento e inseri uma nova ordem. Os dois casos anteriores, a gente estava editando a ordem e estava modificando a quantidade. Aí, nesse contexto, tem essa regra. Aumentou a quantidade, vai para o fim da fila. Diminuiu a quantidade, permanece com seu lugar na fila. Isso é a questão de intenção. Eu poderia tranquilamente, eu cancelo meus 10, eu tenho sim um aumento de urgência e aceito pagar mais caro. Fecho o negócio no 31. É uma outra possibilidade. Mas aí já não tem nada a ver com essa questão de preferência na fila. É simplesmente eu agredia e aceitar fechar logo o negócio num preço mais caro. Entendido, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui. Como que essa boleta se traduz no Superdom? Na descrição do vídeo vocês vão ter vários vídeos aí falando sobre a ferramenta. Nosso foco aqui não é esse no momento. A gente quer mostrar para vocês uma visão geral e a configuração vai ser com cada um. A gente vai prover alguns templates, mas cada um desenvolve a sua tela. Mas eu preciso falar aqui o básico do Superdom. Como que funciona? Então, no Superdom, por padrão, ele vai vir com, vou aqui em propriedades do livro, ele vai vir desmarcado essa parte de One Click Trading. O que seria isso? One Click Trading, basta eu clicar, um clique eu estou querendo comprar ou vender, ou estou comprando ou vendendo. Eu gosto de utilizar isso aqui por questão de agilidade. Então, se eu estou com o mouse para a direita, ou desculpa, para a esquerda, então aqui o 29, 28,5, basta eu dar um clique, ó. Então ele tem uma ordem aqui, mostrando que a ordem está aberta. Eu quero comprar 5 contratos no 29. Como eu estou usando o simulador, eu não estou aparecendo aqui no fim da fila, mas se fosse na conta real, aqui dos 95 aumentaria para 100 e eu apareceria no 29, aqui, ó, atrás da UBS. Estaria com 5 contratos no 29. Para quem estiver usando o simulador, o que ele vai fazer? Ele vai marcar que o UBS é como se fosse a minha ordem, e assim que essa ordem da UBS for executada, ele vai executar a minha ordem. É assim que funciona um simulador que respeita a ordem na fila. Beleza, botei no 29, aí agora eu quero comprar no 30,5. Minha ordem, cliquei para comprar, o lado esquerdo, lado da compra.
Eu vou fechar negócio agora? Não, é só intenção. Eu estaria indo aqui para o fim do 30,5 atrás da Genial. Agora, se eu quero fechar negócio, eu vou com o mouse aqui em cima do 31 e clico para comprar no 31. Eu vou fechar uma compra, eu vou estar tomando. Lembrando que eu só posso comprar na melhor oferta de venda e vender na melhor oferta de compra. Então, se eu tento comprar aqui no 31,5, que foi o caso que eu cliquei agora, eu não vou fechar negócio. Porque para comprar no 31,5 é preciso primeiro que compre no 31, consumir a liquidez do 31. Só então posso negociar no 31,5, senão eu estaria furando a fila. Isso acontecia muito lá no pregão no Viva Voz, que às vezes a galera furava a fila e tal, mas no eletrônico, felizmente, a regra é clara e não tem como você fazer isso. Você tem que respeitar aí a questão da fila. E aí percebam que quando eu botei uma compra no 31,5, como aquele é um preço de venda, apareceu aqui escrito stop. Então o stop ele é uma outra ordem, ela é uma ordem que a gente chama ordem gatilho, ela fica lá esperando que quando qualquer contrato for negociado no 31,5, eu instantaneamente vou agredir comprando no 31,5. Esse aqui é o conceito do stop. E ele é a principal ferramenta do trader para limitar suas perdas. Então, digamos que eu esteja vendido aqui no 29,5 e o mercado está indo contra. Eu vendi no 29,5, o mercado já está subindo. Eu estaria perdendo dinheiro. Então, eu posso botar, se o mercado passar aqui do 32, ele negociar o 32,5, eu estou vendendo 29,5 e eu vou estopar, sair da operação com prejuízo aqui no 32,5. Então ela já está preparada para agredir. Então é assim que eu utilizo o Superdom para inserir as minhas ordens. Se eu quero vender, vamos fazer o lado contrário. Eu vendo onde? Onde tem oferta de venda. Então eu posso vender 35, 34,5, 34, posso vender até o 31. Isso como ordem limitada, lembrando, não fecha negócio. Ou eu posso agredir o 30,5, bater no 30,5 e fecho o negócio agora, porque a bolsa vai entender. Quero vender no 31, no 30,5, tem gente comprando 30,5, tem, fecha o negócio. Aparece no histórico de negócio. E aquela questão lá que a gente falou da boleta de eu compro até um tal nível de preço ou eu vendo até um nível de preço. É a que eu falei do exemplo de comprar até o 34. A diferença do que era mercado e especificar um preço, eu posso fazer da mesma forma aqui no Superdom. Quando eu clico em cima do preço, eu já estou determinando. Aquela boleta estaria preenchida com 5 contratos, a quantidade no 29,5. Ao clicar em cima do 34, eu estou fazendo o mesmo procedimento? O que vocês acham? Não, porque eu estou botando no 34 uma ordem gatilho. Quando negociar o 34, ele compra o 34, essa ordem já está preparada. Para eu fazer aquela boleta, eu teria que botar uma ordem de compra aqui, clicar em cima dela e arrastar até o preço que eu aceito comprar. Então, o que eu fiz? Eu primeiro disse, eu quero comprar no 29 e ao arrastar, eu estou editando o preço que eu aceito comprar. Então, assim, o Superdom ele vai te dar uma agilidade tremenda, em vez de você ter que ficar preenchendo a boleta. Eu não aconselho ninguém ficar usando mais a boleta, eu vejo que é coisa do passado. Aqui você tem muito mais agilidade. Então, se eu clico no 29 e solto no 34 aqui, ele vai estar informando para a bolsa: compra 5 contratos até o 34. A melhor oferta de venda que tiver nesse intervalo, você compra. Digamos que na hora que minha ordem chega na bolsa, o 34 não tem ninguém vendendo. O mercado já vai estar 34 com 34,5. Então 34 seria a ordem de compra. Eu vou ficar lá no 34 aguardando no fim da fila para ser negociado. Outra ferramenta que a gente tem aqui é o saldo dos players.
Aqui eu vejo quanto que alguma corretora já comprou ou quanto que ela vendeu num determinado espaço de tempo. Esses dois que eu tenho aqui em cima são tempos diários, quanto que já compraram e quanto que já venderam. Aí depois tem 15, 5 e 1 minuto. Mas eu quero apontar aqui o seguinte: muitas pessoas que começam a operar tape reading, elas cometem o seguinte erro de achar que, ao monitorar o nome de uma corretora, ao monitorar quanto que aquela corretora já negociou na compra ou na venda, ele pode prever se aquele player vai estopar ou não. Já começa errado achando que somente um player opera por uma corretora. Se a gente tiver aqui a ativa, tem vários players operando pela ativa. E aqui eu só tenho o saldo do total de negociação. Eu não tenho especificamente quanto que cada um comprou ou vendeu. Então essa história aí de que player vai estopar, tem que tomar muito cuidado. A gente brinca aqui que é conversa de boteco. Existem contextos, claro, que é muito provável que um player esteja estopando. Tipo, digamos que uma ativa aparece comprando 300 contratos aqui do 31 até o 32,5. E aí o mercado não sobe mais. E aparece segundos depois, pela ativa, alguém vendendo 300 contratos. Possivelmente é o mesmo player, mas eu não tenho como afirmar isso. Então, um dos erros ao se utilizar o tape reading, principalmente pelos iniciantes, é querer fazer esse tipo de análise. E não é dessa forma que a gente deve utilizar o tape reading para ser assertivo. A gente tem que analisar faixas de preço. Então, deixa eu puxar aqui outra ferramenta. Está aqui o Volumetric Price. A gente tem que analisar faixas de preço. A gente tem que analisar o deslocamento do preço. Quem que está ganhando no jogo, é a compra ou é a venda? Quem que está tendo mais volume de negociação? É na compra ou na venda? Aí sim eu vou tomar minha decisão. Então nesse caso aqui o mercado ele abriu no 26, barrinha verde aqui na lateral é a de abertura, as verdes em cima e embaixo é mínima e máxima. Então o mercado abriu aqui no 26 e já está no 30,5 com 31. Então teve força compradora suficiente para levar o preço, lembra o consumo de liquidez, saíram comprando tudo que tinha de venda aqui até o 30,5, volume direcional de compra. Então já que teve todo esse volume direcional de compra, eu vou comprar aqui no 31? Aí a gente começa a entrar na questão de contexto. Um contexto simples para vocês aqui. Então, primeiramente vamos mostrar aqui o Volumetric Price. O Volumetric Price desse instante aqui, ele negociou 1,22 kg no 26, então muitos lotes aqui foram fechados no leilão de abertura, e depois ele negociou contratos aqui do 26,5 até o 31, e a gente vê que não teve tanto volume. O mercado está sem liquidez. Então, se eu comprar aqui no 31, chances são que, por ele não ter tido tanto volume de compra, ele ainda vai corrigir um pouco. Olha, ele negociou 90, 45, 70, 30, 55. Não é tão expressivo. Por outro lado, se a gente olhar aqui nas intenções de compra e de venda, a gente vê que os lotes maiores de intenção estão na compra ainda. Ó, 29,5 tem a Nova Futura. Nova Futura tem 45 aqui no 29. Eu tenho mais 50 aqui no 27,5. 45 do Santander aqui no 28,5. Então, se a gente for pensar em volume de intenção, é maior da compra. Se eu tiver intenção mais agressão expressiva na compra, aí eu posso pensar em fazer uma compra preferencialmente perto de onde estão as intenções desses compradores aqui. Então a maior intenção que a gente vai ter para baixo aí agora vai ter no 29,5. Então se for para comprar, a gente compra ali do 29,5 até o 27,5. Então 29,5 até o 27,5 a faixa em que os players estão mostrando para a gente que eles aceitam comprar nesse instante. Então se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que estar alinhado com
o raciocínio do big player. Eu não sei qual foi o processo decisório. Lembrando, galera, não tem como saber. Mas eu estou vendo na tela que por algum motivo eles querem comprar naquele nível de preço. Ah, é tão simples assim? Viu o player querendo comprar, eu compro com ele, já vai dar certo? Não. É uma probabilidade. É provável que depois que você comprar naquela faixa de preço, como a gente está vendo que a compra está mais relevante, é provável que no instante seguinte o preço vai estar mais caro. Provável. Pode acontecer que, ao chegar naquele nível de preço, os players cancelam essas intenções e não comprem. É possível. Poxa, então como é que eu vou saber se eu compro ou vendo, se a qualquer hora pode mudar completamente o jogo? Aí é que entra aquela parte que a gente falou lá atrás. Tape Reading é um jogo reativo. Você reage ao que está acontecendo na tela. O gráfico ele vai ser consequência do que aconteceu na tela. Então, por isso que a gente consegue tomar uma decisão aqui muito rápida, em questão de segundos. Se eu compro ali no 28, digamos que eu compro aqui no 28. Depois que eu comprei, ninguém comprou mais. E digamos até que esses players que estão querendo comprar no 29,5, 28,5, 27,5 aqui, eles aparecem vendendo, seja agredindo ou na intenção de venda, foi opa, posso ter sido enganado. Eles fingiram que eu comprar, mas na verdade eles estão querendo vender. Aí eu vendo. Essa que é a ideia do tape reading, ser reativo. Lógico, isso que eu estou passando para vocês é um contexto simples. Existem muito mais coisas que a gente observa para fazer uma tomada de decisão com qualidade. Então a gente vai analisar, por exemplo, pontos estratégicos, fundamentos do ativo. Então aqui no caso do dólar, a gente está tendo a oportunidade de ver o preço do ajuste aqui nesse dia, que é no 35,5, que é esse traço amarelo. Então é um preço relevante do ativo. Provavelmente, se o mercado chegar naquele patamar de preço, vai entrar um fluxo vendedor. A gente já tem até uma intenção maior ali de venda no 35, ó, 120 contratos no 35. Se eu for olhar, eu já tenho 50 contratos de venda ali, ó, pela Tulê. Então ele está mostrando a intenção. Quando o mercado chegar lá, é provável, no longo prazo, já vi isso acontecer várias vezes, que vai entrar um fluxo de venda ali naquele ponto estratégico. Ah, é sempre venda? E se o mercado estiver para cima e vir testar o ajuste? Aí eu já espero um fluxo de compra. Então tudo depende de como que o mercado chega naquele nível de preço e o que ele faz naquele nível de preço. Aí é por isso que eu preciso estar de olho no Volumetric Price. Deixa eu puxar ele aqui novamente. Então aqui eu tenho um Volumetric Price desse dia. O mercado acabou de abrir, a gente está negociando, a gente viu que não teve tanto volume por enquanto. Deixa eu ver aqui se eu dou prosseguimento no replay, vamos ver o que acontece. Estão pagando 31, pagaram 32, 32,5. Já entrou um play expressivo aqui. Deixa eu dar uma pausa. Vendendo 200 até o 31. Então ele vendeu até o 31 e instantaneamente o mercado é 31,5 pagão. Então a gente vê que a reação da compra, mesmo num nível de patamar que era perto do que consideraria como caro, a gente vê que a reação da compra é instantânea. Já compraram aqui, ó, 40, já compraram mais 100, querem comprar mais 75 no 31, então foi bem rápido. A gente vê que a compra está com apetite. Então aquelas, ó, tem mais 100 aqui, ó, no 29,5, então aquelas intenções que a gente tinha lá, ó, no 27,5, 28,5, além de intenção, tem gente disposta a pagar e está aceitando pagar mais caro. Opa, volume direcional de compra. Vamos dar continuidade. Entrou a venda pela Tulê aqui no 31. Olha a briga. 100, ó, venderam, já compraram mais 100. Lembrando que a intenção forte de compra estava onde? 27,5 com 29,5. Então a gente espera que o mercado segure por aqui e vá atingir patamares maiores ali até lá no 35, que é o primeiro ponto que a gente está.
fluxo maior de compra, ó. Olha só que interessante. Vários players comprando, correndo para comprar um na frente do outro. O desespero, necessidade e urgência. É isso que a gente quer. Ó. Analiso onde que tem intenção. Quando o mercado chegar lá, qual foi a reação? Onde eles mostravam a intenção. Opa, entrou compra. Então vamos comprar junto. Se essa venda que a gente viu que teve venda aqui do 32 até o 30,5. Se essa venda não for mais forte que a compra, possivelmente esse mercado vai subir mais um pouco, porque quem está com muito mais apetite é a compra. A gente está vendo aqui a reação da compra é muito rápida. Como que eu consigo enxergar? Eu estou iniciando, como que eu consigo enxergar isso assim tão rápido? Para isso a gente tem os exercícios. No exercício a gente explica passo a passo como que você vai olhar a tela, onde que tem que estar seu campo de visão. Aí a gente já provê 2 templates aí de tela para você exercitar. Os exercícios eles cobrem a parte de leitura de mercado básica do tape reading. Tem alguns exercícios já de contexto, o que é um rompimento, o que é um canal. Tem uma parte psicológica, tem exercício, por exemplo, que é para você operar para perder. Aí fala, mas perder é fácil, né? Aí quando você vai fazer exercício, você vê que acaba ganhando. Então, não é que é fácil perder. E se você conseguir no exercício de forma eficiente perder, pronto, é só fazer o contrário que você vai estar ganhando. Parece besta falar isso, mas é a realidade. E no mercado só existe uma única forma de ganhar dinheiro. Na verdade, são 2. Comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. Nesse contexto que a gente está vendo aqui na tela agora, se eu for pensar em mínima e máxima, a mínima foi 25,5. A máxima foi o 33 negociado. Mesmo assim, tem muito player disposto a pagar aqui em cima. No processo decisório deles, tá barato ainda. Eles precisam comprar por algum motivo que a gente não sabe. Então, nesse caso, a gente está tendo uma distorção momentânea do que é barato e o que é caro. E aí eu vou vender aqui só porque o preço chegou perto da máxima? Não, porque eu estou vendo e eu consigo reagir a essa participação dos compradores aqui. Esse tipo de informação você não vai ter em outra técnica. Aí se você casar essa técnica, que é reativa, com o que está acontecendo no momento, com um gráfico, se juntar ela com uma visão macro de como o mercado está lá fora, como é que estão os principais indicadores, como é que estão as commodities, como é que está o contexto político e etc. Aí eu vou começar a ter operações de maior qualidade, que não são pautadas simplesmente por quem está comprando ou vendendo, mas quem está comprando, quem está vendendo, quanto e quais os possíveis motivadores, mas olhando o mercado de uma forma geral. Eu não vou olhar mais um player de forma isolada, não vou estar olhando só Capital e Itaú. Vou estar olhando, Capital e Itaú estão comprando bastante, inclusive tem aí uma questão política que está pegando para o lado do Brasil e que gera uma estabilidade. Então, dólar para cima. E aí eu vejo esse fluxo aparecendo, maior probabilidade de minha operação na compra dar certo. É só um exemplo. Então, a gente cobriu aqui algumas ferramentas. A gente falou do Volume at Price, a gente falou do livro de ofertas, falamos do histórico de negócios, ordem original, histórico de negócios, aba negócios, Superdom, saldo dos players, para ver quem comprou, quem vendeu. E a gente pode também puxar, deixa eu puxar aqui e mostrar para vocês a outra ferramenta mais conhecida, que é o gráfico. Então aqui eu tenho um gráfico desse dia, é um gráfico de 4 minutos, que é esse candle aqui, mas deixa eu botar ele como 1 minuto para a gente ver mais de perto. O mercado abriu, tem 2 minutos. Então no dia anterior o mercado tinha negociado nessa faixa de cima aqui, do 38 com 48. E hoje ele abriu já com um gap de baixo e está negociando aqui embaixo.
Ah, abriu com gap de baixa, vai corrigir? Não necessariamente. O que que eu faço? Analiso o fluxo. Tá mais comprador? Tá. Nesse caso aí, tem uma probabilidade de fechar o gap. Consigo reagir. Aí eu já estou começando a juntar as duas técnicas. Se eu der um zoom aqui no gráfico, isso é uma configuração que a gente pode utilizar, propriedades de Dolphoot. Eu clico em cima do candle e eu venho aqui e escolho o gráfico Tape Read. Vou lá, dou OK. Quando eu dou um zoom, ele vai mostrar dentro do candle quanto que teve de agressão na compra e quanto que teve de agressão na venda. Tá a venda como sendo vermelho e no lado direito a gente tem agressão de compra. Então aqui ó, no 32,5, por exemplo, está sendo negociado no momento. A gente viu que venderam 175 contratos no 32,5 e compraram 95 contratos no 32,5. Isso aqui é o somatório de quanto que agrediu na compra e na venda no mesmo nível de preço. Então, quando o mercado está negociando aqui o 32,5, na verdade, ele está negociando de forma cruzada, né? Como assim? Ele está negociando. Deixa eu limpar aqui. 32,5 com 33, por exemplo. Então, a melhor oferta de compra está no 32,5, a melhor oferta de venda está no 33. Se eu for agredir na venda, eu vou agredir aqui no 32,5. Se eu for agredir na compra, se eu for tomar, eu compro aqui no 33. Então, todo instante, o mercado está fazendo isso aqui cruzado. É o spread, a pedra que a gente viu lá atrás. Poxa, então basta utilizar o gráfico com essa configuração e eu já vou conseguir fazer minhas operações. Não é necessariamente isso. Ele vai compilar para mim a informação, vai ajudar, auxiliar para que eu veja quanto que teve de volume por nível de preço. Então ele meio que faz um papel do volumetric price. Só que se eu não estiver olhando o contexto lá no Times and Trades, lá nas intenções de compra e de venda, eu não vou conseguir pegar a história completa. Então aqui eu já estou vendo só o passado. Quanto que já agrediu? Quanto que já agrediu aqui no 32,5 na venda? Ó, 175 contratos. Então, se eu for olhar por isso, eu vou pensar, a venda está bem mais forte. Ó, 175 de venda contra 95 de compra, a venda está mais forte. 260 de venda contra 190 de compra aqui no 31,5, a venda está mais forte. Mas se a gente pega a história lá completa, deixa eu puxar novamente aqui. Se a gente pega a história completa, a gente viu que tem muita intenção de compra que está se realizando aqui no histórico de negócios. Então, o que está aparecendo aqui no gráfico, essa compra de 90, 95, 45, 190, é só uma parte da compra real. A compra real ela é 90, 95, 45 mais quanto? As intenções que estão ficando no meio do caminho. Se essa necessidade desses players continuar, eles vão continuar, vão cancelar esses lotes daqui e vão pagar mais caro, 33, 33,5, 34, 34,5. Entenderam agora por que eu preciso alinhar as técnicas? Não olho só uma ferramenta, só uma técnica de forma isolada. Eu acho que ficou bem claro aí com esse exemplo como é que é o processo de decisão pautado em cima do tape read. Vou dar mais um exemplo aqui para a gente finalizar essa questão de contexto. Vou trazer o gráfico aqui. Aqui a gente tem um exemplo. Isso aqui já é de outro dia. O mercado, ele, nesse dia aqui, 17 e 18 de abril, ele estava trabalhando acima desse nível do 26 aqui,
26,5, 28, essa faixa aqui que a gente pode considerar como suporte. Toda vez que o mercado chegava nesse suporte, entrava fluxo de compra. Chegava no suporte, entrava fluxo de compra. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Chegou até a vir aqui já sem força de venda e ficou trabalhando bem acima. Então aí eu utilizo o gráfico como ferramenta para me auxiliar. Então ali eu já observei visualmente, bem claro, que toda vez que o mercado vai ali, entra compra. Então a próxima vez que o mercado visitar aquele preço, dependendo de como chega o fluxo de venda, eu vou comprar. Se o fluxo de venda chega enfraquecendo naquele ponto, dá mais probabilidade ainda de fazer uma compra. Só que, vamos observar aqui, ó, no dia 18, por volta de 15h30, quem quis comprar nesse nível de preço novamente, dançou. O mercado ele despencou muito rápido, em questão de 4 minutos aí ele andou uns 30 pontos, 27 pontos e meio. Isso é bem expressivo para o dólar futuro. E como que eu conseguiria então me defender eu comprando, como é que eu conseguiria defender minha posição aí dessa venda aí que foi bem expressiva? De novo, juntando as técnicas, eu vi que ali era para comprar, eu espero o melhor ponto de compra, que seria aqui nessa linha rosa, faço minha compra, boto meu stop, então aquela ordem preparada já para desfazer da minha operação caso ela venha com prejuízo, então ela já está engatilhada, entrei, comprei, o mercado veio contra, estopei, stop curto aqui ó, de 3, 4 pontos, para tentar ganhar a amplitude que o mercado estava dando anteriormente, para ganhar em uns 10, 9, 8 pontos, vai depender aí da sua estratégia. Aí aqui a gente começa a pensar já em gerenciamento de risco, que é eu comprar barato pela técnica, juntei que ali era um ponto bom de compra pelo gráfico, que a venda ali ficava fraca pelo tape reading, era um ponto em que meu stop, meu prejuízo, quanto que eu estou arriscando é pequeno, bem menor em relação ao que eu quero ganhar. Então se eu fizer isso no longo prazo repetidas vezes, eu vou ser vencedor. Mas eu não posso ficar inventando história, eu acho, coisa da minha cabeça. Eu tenho que juntar as técnicas e seguir as regras. É isso. É isso que vai fazer você ganhar dinheiro no longo prazo. E aí para você fazer isso, você tem que ter disciplina, você tem que controlar a parte psicológica. Então a gente já está entrando aí já em outro assunto, não é o foco aqui dessa primeira aula, mas é só como eu falei para vocês, a gente queria dar um overview de qual é o processo decisório, qual é o passo a passo que a gente tem na tomada de decisão, e é isso. Aprender cada técnica de forma separada, masterizar essa técnica. Então vai ter que passar pela dor de entender lá no tape reading quem bateu, quem tomou, quanto, se piorou o lote, se renovou, se é um iceberg. Vai ter que aprender a olhar um gráfico, porque aí você consegue ver onde que o mercado criou uma memória de compra, uma memória de venda, traçar um suporte, uma resistência, identificar pontos em que o seu risco-retorno é favorável e seguir suas regras. É isso. Se eu for resumir, é uma estratégia, um método operacional, ele não é vencedor em uma única operação. Ele é vencedor em uma sequência de operações. Só que eu preciso ter uma base sólida de conhecimento para poder replicar essa metodologia operacional, essa estratégia, todas as vezes que meu sinal de compra ou de venda aparecer, sem medo. Porque eu sei que no longo prazo eu sou vencedor. Então, galera, a gente termina por aqui essa aula. Tem muito mais coisa que a gente vai aprender ainda, mas o básico está aí. Próximos passos: fazer os exercícios. Segundo,
assistir a playlist das ferramentas do Profit Chart. E terceiro é prática. É tempo de tela, é gravação de tela, é fazer replay, comprar, vender, as estratégias, etc. Isso aí vai ser só consequência, a gente vai explicar mais na frente. Mas você precisa, vou bater nessa tecla novamente, passar por essa dor. Precisa entender o que é bater o tomou, quanto, etc. Se você não fizer esse dever de casa, na hora que for explicar a estratégia, na hora que for explicar o mercado em tempo real, você vai ficar perdido. E aí não adianta depois ficar, eu não estou entendendo, aí tá difícil, porque você não fez o dever de casa. E aí só para finalizar, no primeiro mês que eu estava focado em aprender tape reading, eu fiquei todos os dias no simulador. Todos os dias era loss, todo dia era perda. Eu gastei um mês perdendo todos os dias, enquanto eu ainda estava ajustando a minha tela. Então, se a gente vê essa tela aqui, para alguns pode ser muito complicado, para outros é uma tela simples. Demorou tempo para ela ser masterizada. Não quer dizer que essa tela aqui vai ser a tela que você vai utilizar. Essa é a tela que funcionou para mim, para o tipo de leitura, para o meu operacional. Então é por isso que você tem que colocar a mão na massa, para descobrir qual é o seu operacional. O máximo que me passaram foi um esqueleto ali, uma estratégia básica, o que é um canal, o que é um rompimento, e em cima daquilo eu tive que desenvolver o meu. Aí eu fazia as perguntas para o mercado, como que eu vejo quanto que um cara comprou ou vendeu nos últimos 15 minutos? Tem um saldo de player, tá aqui. Eu vou lá e pego a ferramenta e insiro na minha tela. É relevante para minha tomada de decisão imediata? No meu caso, sim. Se para você monitorar player não é importante, então essa tela não vai estar na sua tela principal, ela vai estar numa tela secundária. Na tela principal tem que ficar somente aquilo que é crítico ali para sua tomada de decisão. Entendido? Então a gente termina por aqui e nos encontramos aí nas próximas aulas. Um grande abraço a todos e mão na massa, galera. Tem muita coisa para aprender. Abraços.